comportamento também dá para dissimular. Mas, por exemplo, microexpressões faciais você não dissimula. Ele é narcisista. Ele só pensa nele. Agora, para ele ser enquadrado na psicopatia, para dizer que ele também é psicopata, ele tem que ser cruel. Ele tem que ter um grau de maldade maior. E aí ela foi dar entrevista. Mas na entrevista, ela fingia choro, não caía uma lágrima e de vez em quando ela dava uns sorrisinhos assim. Cara, aquilo ali é o sorriso de satisfação, de tipo assim, tô enganando. Três, dois, um. Fala pessoal, hoje eu tô num episódio aqui, ó, episódio diferenciado. Hoje eu estou com uma investigadora, ela veio investigar aqui, não tô brincando. Tô com a Luciane Gagliardi. Luciane, seja bem-vinda. Ela que é investigadora particular, bacharel em Direito, perita forense. Luciana, se apresente para a nossa audiência. Olá pessoal, meu nome é Luciane Gagliardi, sou investigadora particular, perita judicial em papiloscopia e grafotécnica, bacharel em Direito e pós-graduada em Psicologia Jurídica. E é um prazer estar aqui. Que legal, o prazer é nosso, Luciane. Obrigada. Luciane, conta pra gente um pouco, como que começou tudo isso, como que você chegou, o que fez você decidir ser investigadora, entrar nesse mundo? Eu estava terminando o curso de Direito bem na época da pandemia. E aí, estava tentando estágio, prestei 2 vezes o concurso, a OAB, não passei. E aí, não consegui estágio, não conseguia nada, estava tudo parado, travado. Aí eu falei, quem sabe eu vou fazer curso, porque eu amo estudar. Fui fazer curso, aí comecei a fazer curso, eu já amava essa área criminal, essa área investigativa, CSI, aquela coisa toda, né, que está sempre no nosso imaginário, e aí descobri um curso de investigadora, curso de investigação, e fui fazer também de perícia, e aí eu me apaixonei mais ainda pela área, aí eu comecei a buscar mais e mais, estudar mais e mais, enfrentei um grande desafio, porque no início a gente não tem um respaldo do jeito que nos é prometido em muitos cursos, né? Mas aí me encontrei, fiz muitas amizades na área da investigação e acabei embarcando até que eu abri a minha empresa, que é a Gold Investigações e Soluções Jurídicas. Fui fazendo parceria com advogados, parceria com outros investigadores, outros peritos também, que o que não é a nossa expertise, né? Por exemplo, eu sou grafotécnica papiloscópica, mas às vezes preciso de uma perícia na área digital. Aí a gente contrata um perito digital para colaborar com a gente. É que nem, então, que nem nos filmes que a gente vê. O que é no filme é fake, é ficção, e o que é realidade? O que é fake? Tem muita coisa que é fake. Aquela coisa de você colher uma digital, então colher, por exemplo, uma gota de sangue, e ele já levar, e você já parece que você joga no computador, você digita, já vai sair lá o histórico completo. Isso não existe, isso é mentira. Né? Existe muita investigação. Inclusive, é bom me esclarecer que, assim, a perícia... a investigação particular é diferente da investigação que é feita pela polícia. A investigação que é feita pela polícia exige um concurso, exige estudar, exige trabalhar para o Estado. Nós, peritos extrajudiciais, nós não precisamos. Mas a gente também não pode chegar lá e falar assim, eu vou investigar um crime aqui, vou prender a pessoa e vou mandar para a cadeia. Não é assim que funciona. Eu posso colaborar com a polícia se a pessoa de interesse, vamos dizer que seja um homicídio, né? Se a pessoa de interesse ou os familiares contratar a minha empresa, contratar para que nós façamos uma investigação, a gente pode pedir para o delegado se nós podemos colaborar. Mas nós não podemos simplesmente sair investigando em casos de homicídio, tá? Mas casos, por exemplo, extraconjugal, que a polícia nem investiga, porque traição, infelizmente, já não é mais crime, né?
nós podemos investigar só com um contrato. Não precisa prestar concurso, não precisa fazendo uma pós-graduação, basta um curso bem feito. Eu vou pedir para você vir um pouquinho mais para cá, só para enquadrar na câmera, deixa eu ver. Não, acho que é para cá. Acho que é para cá, porque... Olha lá, tá vendo nada? Ah, tá. Mais para cá? Isso, tá bom, tá ótimo. E qual que é a área, o tipo de investigação que você mais faz, que é mais comum? Hoje a investigação que nós mais fazemos é a investigação de empresas. Então, tem a empresarial no sentido de se uma pessoa está vazando informações, se a pessoa está cometendo algum tipo de assédio, se o funcionário está dizendo que ele está de atestado porque ele, sei lá, machucou a perna, mas quando nós vamos investigar, chega lá, a pessoa está fazendo um extra de Uber, a pessoa está jogando futebolzinho na quarta-feira. Então, esse é um tipo de investigação que a gente mais faz. Mas a outra investigação que nós mais fazemos, que é 50%, são os casos extraconjugal. Não tem como. O caso extraconjugal é o que mais aparece pra gente. Isso eu acho é o clássico, né? Esse é, vamos dizer, o carro-chefe. Você tinha dito para mim que, além dessas áreas que você se formou e tudo mais, você também é perita, como que é? Da parte da papiloscopia. Papiloscopia. Como que funciona isso? São as digitais. Então, imagina que você tem, sei lá, você estava na sua casa e, de repente, o seu cofre foi arrombado, ou o seu guarda-roupa, que você guardava joias, que você guardava, sei lá, relógio, uma arma, ou que você guardava algum bem de valor. E, de repente, aquele bem de valor sumiu. Poderia ser um funcionário, pode ser alguém que invadiu a sua casa. Fizemos uma avaliação, não tem nenhuma tranca, nenhuma janela arrombada, mas nós sabemos que existe alguém que tocou naquele guarda-roupa. Então, nós vamos fazer a perícia da digital. Nós vamos coletar todas as digitais, porque provavelmente vai ter as digitais dos donos da casa. E ali o terceiro que aparecer, a gente vai por eliminação. Então os donos da casa abriu o boletim de ocorrência, nos contratou, provavelmente não foram eles. Então aquela terceira digital que não deveria ter tocado ali vai ser identificada. E aí, mas qual que é o índice aí de, por exemplo, você identificou, primeiro, qual que é o prazo para identificar? Não tem prazo, a partir do momento que você identificou o crime. Né, você descobriu o crime, a partir dali que a gente começa, porque daí vai ser a partir dali que a pessoa vai abrir um boletim de ocorrência, ela vai abrir um processo, né? Em casos assim, na maioria das vezes a pessoa ela nem vai para a delegacia, ela não abre boletim, ela tenta resolver tudo internamente. Entendi, porque às vezes não é um ladrão de fora, às vezes é Normalmente é de dentro. Existe a possibilidade de fora? Existe. Mas vai ser muito mais difícil de identificar. Mas em casos assim, a gente normalmente... O nosso trabalho, eu não posso dizer que é um trabalho muito acessível. Então acaba sendo... Quem nos contrata são pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco mais alto. Então muitas vezes ela não quer se expor à delegacia, a, sei lá, de repente, aquela tipo de informação vazar. Então, em caso extraconjugal mesmo. Tem um índice que a gente gosta de... Não que a gente gosta de comentar, mas assim, é muito curioso que as pessoas de poder aquisitivo maior que são traídas, elas descobrem, elas não tendem nem a divorciar. O divórcio entre pessoas que descobrem, que contratam por investigação, acaba não se divorciando, porque tem muita coisa a perder. Né? Então, é um casamento, é a moral, é a postura, é a sua, como se diz, a sua índole dentro da empresa, perante a família, entendeu? Então fica mais assim em off mesmo. Interessante, hein? Depois eu vou voltar nessa área, que com certeza interessa para muitas pessoas. Sim, tem muito caso para contar, viu? Tem uns causos que eu vou te contar. E você tinha falado para mim, né, da parte você se aprofundou também em psicopatia. Como que fez? Por que você chegou nisso? Tem a ver por causa das investigações em si ou é algo além? Não, porque eu já tive um relacionamento com um psicopata. Eu tive na família também. E depois que eu comecei a entender,
eu fui fazer o meu TCC sobre a psicopatia, porque eu já estava fazendo o meu TCC em psicologia jurídica. E aí eu me apaixonei pelos psicopatas, nível 1, nível 2, nível 3, né? Porque todo mundo acha que o psicopata é aquele cara malvado com uma faca que vai te enquadrar no meio do beco e vai sair correndo atrás de você. Claro, se você encontrar uma pessoa dessa, corra o mais longe possível. Mas não é só esse tipo de pessoa. Um psicopata nível 1, ele provavelmente vai ser aquele cara que ele vai te dar um golpe com uma caneta. Ele vai te fazer assinar contrato, ele vai fazer você vender seu carro. Tem um caso até que teve um estelionatário, que a maioria são estelionatários, que vendeu a Torre Eiffel. É verdade, está nas histórias aí, se você pesquisar você vai achar, não lembro o nome da pessoa, mas a gente estudou e a gente viu, era um caso bem, porque a lábia dele era tão boa, era tão grande, que ele convenceu os compradores, levou uma grana, né, uma entrada, vamos dizer assim, e vazou. Então, esse é o nível 1. Assim, eles... Porque uns dizem que eles não têm sentimento. É isso? Ou na verdade eles têm e eles fazem isso pra... Como que é isso? É assim, ó, sentimentos eles têm, mas ele não tem o que é chamado de empatia. O que é a empatia? É você se colocar no lugar do outro, tá? Mas o que é isso, Lu? O que é colocar-se no lugar do outro? Vamos imaginar que você está atravessando a rua e de repente vem uma criança atravessando e vem um carro e atropela ela. Você não vai sentir uma dor dentro de você? Uma sensação, meu Deus do céu, o que é isso? Aquele desespero. Vai, não vai? Sim, com certeza. O psicopata, ele, ok. E vai voltar para o que ele estava fazendo. Ele vai voltar, se ele estava tomando sorvete, ele vai continuar tomando sorvete, ele não vai sentir a dor do outro. Tudo bem, mas a gente também, de fato, não sente a dor do outro, né? Mas a gente tem o que chama empatia, que é sentir aquele desespero, aquele medo, aquela tristeza, aquele pânico. O psicopata não. Eles são, em porcentagem, ele é o que nós chamamos 100% razão e 0 emoção. Diferentemente do borderline. O que é borderline? A borda do copo. Ele está sempre transbordando, ele é muita emoção, ele é 100% emoção e 0 razão. Às vezes ele pode fazer alguma coisa ruim, às vezes até cometer um crime, mas ele vai se arrepender. O psicopata não. Ele é tão razão que o que ele faz, ele está certo. Acabou, não tem, ele tá certo, o errado são os outros. É você que chora porque sua filha se casou, é você que chora porque seu filho saiu de casa, é você que chora porque seu cachorrinho morreu. O psicopata não. E o fato dele ser 100% razão, ele pode crescer muito dentro de uma empresa. Inclusive, a doutora Ana Beatriz Barbosa e Silva, que é uma maravilhosa, meu TCC foi baseado no livro dela, Psicopata, o Inimigo Mora ao Lado. Depois ela relançou uma versão do livro dela, acrescentando os psicopatas de colarinho branco, que são as pessoas que estão, que elas vão chegando no alto nível. No poder. Imagina isso. Porque ele vai pisando na cabeça de um, vai puxando o tapete do outro. Dentro da empresa, ele é o que é legalzão com todo mundo, e ele faz todo mundo estar tretado. Quando vê só ele tá de boa lá. Inclusive tem uma série... Dupla Identidade, com o Bruno Gagliasso, que ela é, como se diz, inspirada naquele psicopata Ted Bundy, que ele também era estudante de direito, ele fez um show, o júri dele lá nos Estados Unidos foi o primeiro que foi televisionado, e ele deu um show, um espetáculo, fugiu, acho que, se eu não salvo engano, umas 3 vezes. Nossa. E demitiu o advogado dele, tentou, porque lá eles podem se representar. Aqui também pode, mas é muito raro você ver. Mas foi um espetáculo. Você acha que ele sente prazer? Com certeza. E qual que é a diferença do psicopata pro sociopata? Então, é muito legal essa sua pergunta. Todo mundo acha que sociopata e psicopata tem uma diferença. Primeiro, esses nomes é tipo um apelidinho. O nome verdadeiro do transtorno é transtorno de personalidade antissocial. O que eles achavam? Assim, eles colocaram psicopata para aquele que nascia já mal.
E o sociopata, eles entendiam que a sociedade toda nascia boa, entendi. e dependendo do meio que ele nascia, onde ele estava se inserido, tornando. a sociedade o corrompia. Então, se ele nascesse dentro de uma comunidade, hoje não pode mais falar favela, mas né, a famosa favela antigamente, se você nascesse num meio ruim, provavelmente você seria corrompido. Só que a verdade é que não. Hoje, inclusive no Brasil, tem um estudo muito interessante, eu não vou saber dizer o nome desse estudo, mas de 2 brasileiros, que eles estudaram pessoas psicopatas e eles descobriram que a pessoa já nasce. Todo ser humano psicopata, ele já nasce. Ele pode não se desenvolver, porque existe uma fase de gatilho de disparo. O que seria isso? Se ele teve uma infância em vermelho, por exemplo. O que é uma infância em vermelho? Ele foi agredido, ele foi privado de alimentação, ele foi privado de carinho, ele teve um acidente, né? Então houve um gatilho, sei lá, uma demissão, um término muito grave de um relacionamento. Então ali houve um gatilho de disparo e aí ele floresce. Mas não é todos, não são todos, né? E é muito interessante. É interessante, e assim, você falou que ele não tem empatia. E a gente que tem empatia, que pensa no outro e tudo mais, a gente fica pensando, como que seria estar na mente de uma pessoa assim? Porque ela não sabe, tem pessoas que querem, né, passar por cima da outra, como você falou, mas não existe alguém que tem isso e não quer? Existem os traços de personalidade. Por exemplo, um médico, um bombeiro. Por quê? O médico e o bombeiro, imagina que de repente uma pessoa sofreu um acidente, chegou estraçalhada lá na mesa dele. Se ele sentir o que o outro está sentindo, ele não vai fazer o serviço dele. Então ele tem que ter um grau de psicopatia, na verdade são traços, e os traços são maravilhosos. Para um bombeiro que tem que simplesmente pegar uma pessoa que ele nem conhece, que ele nem sabe que está lá dentro, botar aquela roupa que ainda ele corre risco de sofrer algum ferimento, entra lá dentro e socorrer o máximo de pessoas. Bombeiro, policial, militar também, né? Muitas vezes. Exatamente. É porque a gente fala que tem que ser frio, né? Tem que ser frio, ele tem que ter uma frieza maior. Então são traços de personalidade psicopata ou antissocial que são bons. Mas quando você começa a acumular muitos deles e outra, o que você vai fazer com aquela frieza? Porque imagina, você ser 100% razão é maravilhoso. Você não se envolve com as dores do outro, você não se envolve com problemas, você não vai chorar, você não vai sofrer. Ou seja, você vai viver a sua vida e provavelmente você vai florescer. Agora, o que é o problemático é se você sente prazer na maldade, é se você é cruel, se você vai cometer coisas ruins contra outras pessoas em bel prazer, em proveito próprio. Aí é que é uma questão. Por exemplo, o narcisista... Eu ia falar narcisista. O narcisista, todo mundo fala, narcisista é psicopata. Calma, gente, a pessoa tende a xingar todo mundo, dizendo, porque é psicopata, porque é narcisista. Calma, o narcisista, ele é uma pessoa totalmente insegura. E ele sente demais. E por ele sofrer e sentir demais, o que ele faz? Ele começa a atacar o outro. Ele faz o outro sofrer, ele faz o outro sentir dor, ele é uma pessoa horrível. Né? Ele é uma pessoa horrível, mas ele faz aquilo ali para ele se defender. O psicopata, para ele chegar no grau, porque assim, todo psicopata é narcisista, é um traço dele, ele é narcisista, ele só pensa nele. Agora, para ele ser enquadrado na psicopatia, para dizer que ele também é psicopata, ele tem que ser cruel. Ele tem que ter um grau de maldade maior. Ele fazer aquilo ali para te ver mal. O narcisista, ele também vai te fazer mal, mas assim, ele tá mais se defendendo. O psicopata, ele tá fazendo para ver o seu sofrimento. O narcisista, ele meio que ele faz ele que manipula, né? Todos manipulam. O psicopata e o narcisista manipulam. Mas na minha, eu não tenho entendimento nenhum disso, leigo. Mas é como se ele dependesse de ter a pessoa ali no controle dele. Tem a ver isso? Sim, tem, mas é por quê? Porque ele não quer sofrer. O narcisista, normalmente, ele teve um trauma muito grande na vida dele, ele sofreu muito, então ele criou o escudo.
Ele acaba sendo um pouco cruel também, mas assim, a situação dele é que ele quer fazer para se defender. Puta, eu tô vendo que se eu deixar ela florescer, ela falar alguma coisa um pouco mais de mim, eu vou sofrer, então eu vou atacar primeiro. Ele ataca primeiro. Mas o psicopata, você falou que ele nasce assim. O narcisista, ele se torna? Ou todos nascem assim? Não, o narcisista ele não nasce assim. Ele se torna. Não é genético, ele acaba se tornando Por pela trauma. história dele. Mas então... Se ele teve uma mãe narcisista, provavelmente ele vai se tornar narcisista. Mas é possível reverter isso de alguma forma? Muito difícil. Se ele já Primeiro, o psicopata ele não acha que ele está errado. E a premissa para você procurar um tratamento, inclusive a doutora Ana Beatriz Barbosa, o que ela fala? Que o psicopata, quanto mais você trata, melhor ele fica. Por quê? Porque ele aprende a entender o que é preciso ele falar pro psicólogo. O psicopata ou o narcisista? O psicopata. O narcisista, ele pode dar uma melhorada, mas é muito raro. Olha só. Porque é tão traumático, é tão pesado o que ele viveu, e dependendo do nível que ele tá, talvez no início, no comecinho, talvez ele tenha, é possível você dar direção, mas então ele sofre também, pra caramba. Ele sofre muito. Caramba. Só que o que acontece? Conforme ele vai estar sempre te atacando primeiro, ele fala, não, eu tô de boa, porque eu ataquei primeiro, então sou defensável, vamos dizer assim. Eu me surpreendi, porque eu não sabia dessa, que ele é assim. Pra mim, eu pensava que era só a questão do prazer de manipular, de ter as pessoas no controle dele. Não, e assim, ele não sofre por fazer mal pro outro. Ele tem um sofrimento... Ele tem um sofrimento e aí ele ataca as outras pessoas. Aí ataquei, fiz mal para outra pessoa, mas eu vou me sentir mal. Não, esse é o borderline. O borderline, a própria Ana Beatriz Barbosa, que ela atende como psiquiatra, psicóloga, e ela disse que ela estava com uma paciente que ela simplesmente estava correndo na praia, que ela mora no Rio de Janeiro, ela estava correndo na praia, e de repente um telefone insistente ligando para ela. Ah, doutora, eu tô aqui na delegacia. Mas o que você fez? Eu invadi, enfiei o carro no portão da garagem do meu namorado. Mas peraí, você não terminou com ele? Nossa. Tá, mas eu só queria dar um presente pra ele não queria descer pra pegar o presente. Tipo assim, aí ela estava em sofrimento, depois ela se arrependeu grandemente, a pessoa sofre muito. E é uma das maiores vítimas do psicopata. Nossa. Porque ela sofre, ela é muita emoção, e o psicopata vem naquele mel. O psicopata, ele não é aquele cara mal, a pessoa que tem borderline é a maior vítima. Uma das maiores vítimas do psicopata. Porque ela é muita emoção. E o psicopata, ele é treinado, ele aprende muito a ler as pessoas. E aí, como o borderline ele sofre muito, ele vai contar muitas tragédias, muitos problemas, e o psicopata vai só ouvindo, vai pegando. Aí, num determinado momento, ele usa aquilo. Inclusive, essa série da Dupla Identidade, com Bruno Gagliasso, é exatamente isso. Tem aquela atriz, que agora eu esqueci o nome dela, alguma coisa Fala Bela. Eu sei quem é. É aquela de cabelinho curtinho que ela fez. Ela fez a Nina na Avenida Brasil. Isso, exatamente. Ela é uma borderline e ele é o psicopata. E ele encontra ela e ele enche ela. Ele, sabe aquele bomb love? Muito amor, muito amor, muito amor, muito amor. De repente ele some. E ele também ele trabalhava naquele CVV, que é o Auxílio de Valoração à Vida. Nossa. Ele trabalhava o Ted Bundy. E aí eles fizeram a série inspirada nele e ele também trabalhava. Cara, você acredita? Uma pessoa que é um psicopata, no caso dele ele era um serial killer, tá? É importante identificar que tem o nível 1, nível 2 e o nível 3. O nível 1 dificilmente vai matar, muito raro. Pode evoluir, pode, mas dificilmente ele vai matar. O nível 2 é aquele cara explosivo. Ele pode sim evoluir para um homicídio, mas é, sei lá, uma briga de trânsito. Naquela explosão ele pode matar. O nível 3 é aquele que sim, ele vai caçar a vítima. Ele vai identificar uma vítima, que normalmente eles têm um padrão, tá? Então, sei lá, vamos imaginar que seja uma criança de 12 anos.
se é uma criança de 12 anos, loira, de olhos azuis. Ele sempre vai matar aquele tipo de criança. Então ele vai olhar, ele vai ficar vendo para onde aquela criança vai, para onde os pais, se os pais estão sempre supervisionando, onde é o endereço da casa, se é fácil entrar. Às vezes ele se aproxima como amigo. Como que é o nome dele? Esse é o psicopata nível 3. Nível que 3. é o serial killer. Ele mata em série. Aí ele vai matar, ele vai ter todo um ritual. Normalmente ele mata do mesmo jeito. Se ele mata por estrangulamento, vai ser sempre por estrangulamento. Se ele também, nem todos estupram, tá? Nem todos eles vão estuprar. Mas se ele é estuprador, ele vai estuprar também. Se ele é necrófilo, também vai cometer necrofilia. O doutor... Nossa, fugiu o nome do rapaz agora. Ele criou o índice da maldade. Inclusive tem uma série que ele gradua. Então eles contam todo o perfil do crime, a história daquela criança até ele crescer, e como foram os crimes dele. Ele vai colocando o índice da maldade. Então quanto mais cruel o crime, então se ele só mata, né? Se ele só mata, ele está num nível mais baixo. Mas se ele mata, se ele fica torturando por dias, se ele comete depois uma necrofilia, ele vai subindo no índice da maldade. Esse doutor é brasileiro? Não. Esse é americano. Gente, eu esqueci o nome dele, depois eu te mando. Depois você Mas manda. é maravilhoso. Agora eu vou fazer... Muito bom. Eu vou fazer uma pergunta para você. É muito interessante todo esse assunto que você está trazendo, falando dos psicopatas. É até importante para quem está em casa identificar também, ficar atento. Inclusive, eu quero pedir para você que está aqui acompanhando até esse momento do vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha. Aqui a gente está postando conteúdo toda semana e vai preparando os comentários aí, porque depois a Luciane vai ler nos comentários, também vai poder responder vocês também. Então, deixa aí os comentários. E, Luciane, o seguinte, você trouxe todos esses assuntos, eu acho que você meio que já falou, mas é interessante eu fazer essa pergunta. O que mais te surpreendeu em relação ao comportamento humano, nessa sua jornada como investigadora, estudando? Nossa, teve tantas coisas de tantos níveis. Teve algum caso específico que você... Pode ser algo mais grave, algo mais... Até mais pro engraçado também. Alguma coisa que você falou, poxa, eu não esperava isso. Teve uma senhora, era um casal de pessoas bem idosas. Quase nos seus 80 anos, casados há muitos anos, agora eu não vou saber te precisar quantos anos. E ela notou um comportamento, né? Comportamento é uma coisa muito interessante. Depois, se você quiser, eu te dou dicas, dicas para os ouvintes, como identificar se de repente a pessoa está sendo traída ou não. Porque olha, a pessoa dá sinais, né? Por exemplo, um perfuminho na porta do carro, começou a comprar lingerie nova, mas não está usando com o parceiro, então tem bastante coisa. Mas aí, esse casal, ela começou a desconfiar que estava sendo traída, e ela chegou para mim muito emocionada e tal. Acho que devido à idade, sei lá, ele deve estar se relacionando com uma menina mais nova. E tá bom, a gente vai investigar. E na verdade ele estava de fato traindo, mas ele estava traindo com meninos de programa. Entendeu? Então, isso me surpreendeu bastante. Eu tive até que contratar uma psicóloga para dar a notícia para ela, para a gente não se envolver emocionalmente, né? Para manter, porque depois disso a gente ainda teve que fazer mais algumas coisas. E para dar notícia, dar um apoio emocional, psicológico para ela. Um outro caso também que me surpreendeu bastante foi uma mulher que uma senhora, ela tinha a filha dela e tinha o marido dela, que não era pai da filha dela, então era padrasto. E aí a gente começa a investigar e nada da gente descobrir, a gente não pegava nada. E aí eu sugeri para ela instalar uma câmera interna. Ele estava tendo um caso com a filha dela. Então, foi triste. É uma investigação que tecnicamente a gente não conseguiria, pelos meios normais, descobrir. Mas aí a gente teve outras técnicas e acabou descobrindo também. Então foi bem triste, porque a mãe não esperava, né? A pessoa que estava traindo era a própria filha.
Nossa, imagina essa cena. Muito triste. E traumatiza todo mundo, né? Traumatiza, acaba com a família. Às vezes, no primeiro momento, ela não quis, ela não sabia o que ela ia fazer. Porque ela amava a filha dela, ela também amava o cara, mas imagina o que não ia acontecer. Né? Mas aí, assim, a gente não acompanha muito o pós, a menos que a pessoa procure a gente para uma nova investigação e tal, mas a gente tenta manter um pouco de distância. Né? Então, Luciane, interessante você trouxe essas histórias aí. Tem mais um monte. É interessante para quem vê de fora, mas para quem vivencia. Você falou aí da mãe, da filha e tudo mais, né? Teve alguma situação que aconteceu, a pessoa descobriu lá o que tem que descobrir, mas depois do tempo voltou e vieram agradecer você? Algo estranho assim? Não, na verdade eles ficam putos da vida. Muitas vezes eles não terminam e já me ligaram a falar, você acabou com o meu casamento. Ô, louco, ao contrário, e foi te procurar. Tipo, a culpa é minha. Ué, mas por que foi procurar? Não, tem gente que fala que a minha profissão é pra terminar casamento. Não é a pessoa que traiu, né? É só você não trair. É verdade. Mas por que a pessoa... Então, a pessoa vai procurar... No caso, quem foi procurar? Você que reclamou? Que reclamou. Você acabou com o meu casamento. Ô, louco. Mas aí, então, não procurasse. Ela é um tipo de pessoa que não queria saber. Aí, quando ela confrontou ele falou, é isso mesmo, tá bom, tchau. Pegou as malas e foi embora. Nossa. Aí ela ficou putaça, né? Mas o que eu posso fazer? Eu fiz Você porque fez eu fui trabalho, contratada. né? Claro. Entendeu? Você deu resultado, né? Uhum. E o que você acha? Você acha que as pessoas revelam mais a mentira, aquilo que estão escondendo, pela fala ou pelo comportamento? Ah, é mais pelo comportamento. Vai Sabe por quê? A fala, a pessoa, até o comportamento também dá para dissimular. Mas, por exemplo, microexpressões faciais, você não dissimula. Ela é indissimulável. Se você tiver a técnica certa, inclusive Paul Ekman é o pai das microexpressões faciais, é um psicólogo que ele fez um estudo e ele descobriu o seguinte. Na verdade, o que ele achava? Ele achava assim, que a microexpressão facial, ela era aprendida devido à ocidentalização, acho que é essa palavra, as pessoas assistirem televisão, assistirem filmes, séries, e ele achava que as pessoas aprendiam. Então, um sorriso de felicidade. Eu vi você sorrindo, eu aprendi. Eu assisti uma novela e eu vi alguém feliz e eu aprendi. E aí o que ele fez? Ele foi para Papua Nova Guiné. É uma ilha, é uma cidade independente, inclusive, mas é uma ilha, onde tinha uma tribo indígena que nunca tinha tido contato a essas coisas do Ocidente, televisão, eles não tinham contato com isso. E aí ele começou a observar quando um filho morria, quando eles conseguiam pegar uma caça. Então, os gestos e as microexpressões, tanto que a felicidade, tristeza, raiva, medo, nojo e desprezo, ela é inata do ser humano. Então, felicidade não é só você sorrir aqui. Você tem que sorrir com os olhos. O desprezo, unilateral. Só que se você ficar mais que 4 segundos, já é dissimulado. Ela é de 0,5, quer dizer, meio segundo, até 4 segundos. Se você ficar um pouco mais, tipo assim, você está dissimulando. O medo, né? Você se afasta os olhos, né? Aquela expressão de espanto. Mas se você ficar também demais... Lembra de uma moça no Big Brother? Que ela tava assim, ouvindo uma conversa, ela tava assim. Aí de repente ela vai fazer assim, do nada. Uma microexpressão, ela é crescente. Ela vai em um sorriso, ela fica até 4 segundos e daí ela vai se desfazendo. Se você tá muito aqui e de repente você faz isso aqui, cara, é posado, é dissimulado, não é real. Se a pessoa fica muito assim, ó. Eu já me peguei fazendo isso, já peguei outras pessoas, porque a gente tá tão acostumado hoje com o quê? Com o celular, né? Pega o celular, pegou o celular e já dá um sorriso pra gravar, sim. Aí vira assim, tá sério. Uma vez foi tão nítido que eu falei, caramba. Começou falso. Tipo isso, né? Eu liguei a câmera, fechou a fala, nossa, mas o que é isso?
Não, mas no se dia a você, dia, é o seu trabalho, é uma coisa que assim, você não quer demonstrar se você tá muito sério, se você vai ligar a câmera, tipo, isso nem vende, né? Então, assim, se é pontual, né? É uma situação. Mas se você tá fazendo um discurso que você tá triste. Teve uma criminosa que ela matou os 2 filhos, ela botou os 2 filhos dentro de um carro e jogou na água. E aí ela foi dar entrevista. Mas na entrevista, ela fingia choro, não caía uma lágrima e de vez em quando ela dava uns sorrisinhos assim. Cara, ela tava. Aquilo ali é o sorriso de satisfação, de tipo assim, tô enganando. Você entendeu? Tanto que todo mundo acha que o mentiroso ele desvia o olhar. Isso é um ledo engano. O mentiroso ele fica te encarando vários segundos para ver se você está comprando a mentira dele. Olha no meu olho e diz que você não está mentindo. Conta essa história. É um conjunto de fatores, né? Só o olhar para buscar informação e tal. Não é só isso. Tem várias situações que a pessoa tem que observar para ver que está mentindo, né? E são 3 canais. Não adianta só a pessoa, por exemplo, tô fazendo tristeza e só fazer tristeza, mas a pessoa tá assim com um gesto de felicidade. Sim, são tem 3 todo um canais. contexto. Todo um contexto. Quando você fala você falou de olhar, né? Tem uma galera aí que vende as pistas oculares e já foi desbancada. Pista ocular é 50-50. Eu tô anotei aqui, ó. Quem eu vejo que fala isso, eu não sei se, acho que você deve conhecer o Ricardo Ventura. Sim, ele fala isso. Só que as pistas oculares, ele é maravilhoso, eu gosto dele, mas já tá desbancada as pistas oculares. Ela tem a possibilidade de acertar 50% como 50% de errar. Você já conheceu o Metaforando, Vitor Santos? Ele é o cara. Ele é o cara que ele estudou com Paul Ekman, que é o cara que estava te falando que ele fez esse estudo. E aí ele também... Porque é pseudociência as pistas oculares. Já não tem uma ciência que comprove. Sim. Não dá. É aquilo que eu tô falando. Eu vi ele falar que não dá pra olhar só pelo olhar que o cara tá mentindo, tá falando a verdade. Tem aquela coisa de você olhar pra, por exemplo, a pessoa olhou pra agora cima... Agora já sei, tá mentindo. E o contexto? Tem um contexto, uma situação. Você tá dentro você tá dentro de um lugar que tá muito frio, você tá de braço cruzado. É porque você tá puto, você tá bravo? Não, às vezes tá frio. Né? Então você tem que também analisar o ambiente, o contexto. Às vezes o cara tá pé da vida com outra coisa, o problema em casa. Isso é muito bom. Como aqui a gente fala de comunicação, né, criação de conteúdo, falar em público, isso é muito bom para quem tá lá às vezes no palco ou vai falar pela primeira vez e vê lá a plateia séria, como você falou, com o braço cruzado, cara fechada. Às vezes a cara fechada é fome. Mas já te intimida, né? Intimida, se a pessoa não sabe ou não tá acostumada com a situação, ou vai num podcast e vê um monte de coisa assim, a pessoa fica assim, né? Enfim. E é muito interessante, você estava falando das pistas oculares, você ia trazer algum outro ponto? Eu ia falar um pouquinho mais do Paul Ekman, eu ele deu consultoria para a série Lie to Me. Muito legal. Eu zerei essa série aí. Cara, eu zerei umas 3 vezes. Muito boa. Só que lá ele mistura algumas pseudociências. E aí o Paul Ekman, na época, ele manteve um blog para cada vez que vinha, por exemplo, quando o Cal Lightman, que é inspirado no Paul Ekman, não sei se você lembra do início, mostrando as fotinhos dele indo para Papua Nova Guiné e tal. Olha só. É inspirado no Paul Ekman. E aí ele... Perdão, eu fugi um pouquinho do meu raciocínio. Você estava falando do... ele manteve um blog. Do blog, Voltando. Ele manteve um blog em paralelo para tudo que fosse pseudociência, ele esclarecesse. Olha, pistas oculares é 50-50, pseudociência, isso aqui não é válido. E ele também deu consultoria para Divertidamente. Porque ele fala das emoções, né? Eu não cheguei a assistir, mas muita gente fala bem desse filme. É maravilhoso, tem tudo a ver com comunicação, sim. Interessante. Mas tem as emoções, que controla mais, tem a tristeza, é muito bacana, muito legal. Tem aquela outra também, né? Eu até lembrei, quando a pessoa passa a mão aqui também tá mentindo. Não, então, depende. Depende da situação. Depende se você baixa a cabeça, fica meio assim. Porque o que acontece? Levar as mãos ao rosto, ou então ficar se equilibrando, se automassageando, como se você tivesse
pessoa, ela tá aqui, ela tentando se autocontrolar. Tem gente que fica tamborilando, ela tá nervosa. Mas não é só isso, ela tá só aqui, ó. Ou então ela tá batucando por conta da música, ou ela tá a perninha. Olhar o contexto sempre. Sempre o contexto. Por exemplo, na investigação, a gente fica de olho no comportamento da pessoa. Tanto nos gestos. Uma pessoa que ela tá ali assim, tá perto de... Porque a gente também investiga furto dentro de empresa, né? Então, de repente, a pessoa chega lá, a gente chama... A gente não, eles chamam de turtle effect, que é o efeito tartaruga. A pessoa faz assim. Sabe aquela coisa, você já viu desenho animado? A pessoa faz assim. Ela olha para os lados e aí ela vai dar o bote, ela faz alguma coisa. É turtle effect. É o efeito tartaruga da pessoa como se ela estivesse se protegendo aqui, entendeu? E você acha que para pegar uma mentira, fazer as perguntas certas, ajuda? É mais fácil desmontar essa pessoa que está... Com certeza, se você faz perguntas abertas e deixa a pessoa falar, e depois você também perguntar, por exemplo, amor, onde você estava? Eu passei na casa do fulano, a gente tomou uma cerveja, e aí eu passei no posto de gasolina e vim direto para casa. Tá, me conta essa história de trás para frente. A pessoa que fala a verdade, ela vai conseguir falar. Lembrei de uma outra série que eu tô assistindo, que é o Mentalista. Não sei se eu já ouvi falar. Assisti só esse ano 5 vezes. Eu sou apaixonada, na verdade. É muito legal. Quando eu era mais novo, eu não gostava muito. Não que eu não gostava, não assistia. Eu também não gostava, eu comecei a assistir e travei. Tô vendo na Netflix, todo dia eu assisto um pouquinho, né? Eu não sou de ficar grudado em série, mas... Nossa, aí ele na série já fala que ele não era médico, que ele existia nada disso, que ele tava usando dos truques e tal, e ele usa das perguntas. Nossa, eu acho muito legal. Ele faz o que é chamada leitura fria. Leitura fria. Existe a leitura quente, que é quando eu sei informações de você, então eu como investigadora, eu levanto informações de você, eu já sei o que eu vou perguntar, e eu venho aqui e começo a falar da sua vida. Eu já levantei a placa do seu caso, já levantei seu endereço, já levantei os seus familiares e começo fazendo uma leitura quente e falando as coisas para você que sou vidente. Ou uma leitura fria. Eu começo a falar coisas genéricas. Por exemplo, um monte de gente vai querer me matar aqui, mas vamos lá para polêmica. Signo. Cara, signo é 50-50 também. Tudo que eu falar do seu signo pode valer para mim como pode valer para o outro. Foi feita uma experiência em que pessoas dentro de uma sala começaram a escrever coisas que ela achava que era dela. E aí a orientação era passar para frente, eu não lembro detalhes desse experimento. Mas aí, quando a pessoa começou a ler lá na frente, todo mundo se identificava com o que estava escrito. Por quê? Porque são coisas genéricas que pode valer para todo mundo. Tem gente que fala que, sei lá, o canceriano é muito emotivo. Cara, dependendo da situação e da fase da vida que você está, você é emotivo. Dependendo da fase do dia, você pode oscilar para alegria, tristeza, uma depressãozinha, né? Então, é abrangente, entendeu? Não é taxativo, né? Tem um monte de estudos que desbanca os signos, né? Mas tem gente que segue acreditando. Hoje com a IA, a pessoa vai lá, vai falar, qual que é meu signo? O que tem meu signo hoje? A IA vai gerar lá, ué. Tem as informações dela. E detalhe, você só vai querer pegar o que é de bom. Quando ela começar a falar coisa ruim, você não vai querer. Olha, interessante essa pergunta que eu preparei. Existe algum padrão que acende um alerta durante uma investigação? Então, aí a gente precisa, assim, um padrão. Me dá um exemplo, por exemplo. Vamos lá. Você está investigando. Para que caminho você está indo? Você está fazendo uma investigação. Tem alguma coisa que é comum acontecer nas situações? Vamos lá de romance lá. Casal extraconjugal. E aí você já fica, peraí, tem alguma coisa, isso daqui já aconteceu em tal caso, tem grande chance de ser realmente uma amante ou um amante. Sabe? Padrões. Você falou, né, que a pessoa deixa pistas, né? Sim, a pessoa ela vai deixando pistas. Um exemplo, a pessoa, ela não... O que acontece? A questão do padrão é... O que caracteriza um padrão? É aquilo que foge da regra.
né? Então você tem um padrão aqui de todo dia levantar, tomar seu Sim. banho, aí você se escova, se arruma e sai sempre naquele horário. De repente o cidadão ou a cidadã, porque mulheres também traem, tá? Ele começa a levantar meia hora mais cedo. Aí ele tomava café, não toma mais café. Vou tomar na rua. Tem que passar ali no posto de gasolina abastecer. E na verdade ele não fazia isso. Então tudo que vai fugindo do padrão que ele sempre teve, de repente aparece toda quarta-feira um futebolzinho. Que ele não tinha com os amigos. Ele nem gostava tanto de futebol assim. De repente aparece um futebolzinho. Que não tinha. Começa a chegar mais tarde, começa a fazer um serão que ele não fazia, que é uma hora extra, né? Entregando a idade, falando serão, não fala mais, né? O quê? Como que é o nome? Você fazer serão, não existe mais, né? Hora extra. Mas enfim, são comportamentos, são padrões atípicos. Então o próprio homem, de repente, começa a chegar com roupa em casa. Ele nunca comprou roupa, era a mulher que comprava. Começa a comprar perfume e deixa na porta do carro. Nunca andava com papel higiênico no porta-luvas, de repente começa a andar. Eu vou falar para as mulheres, dá uma olhada no Step. Porque é lá que eles guardam camisinha, tá? Um presentinho que ele não pode chegar em casa para mostrar para a mulher. Ele espera uma data para dizer que foi um colega que deu. Entendeu? Mulher começa a comprar lingerie, mas não vai para a cama com o marido com aquela lingerie. Outra coisa, às vezes ele fica muito frio ou ele fica muito amoroso. Às vezes ele tá com culpa. Aí ele começa a trazer presente, chocolate, flores. Começa a fazer o que nunca fez. Exatamente, o que foge da regra. A mulher também, de repente começa a ficar aquele fogo, aquele romance, aquela coisa que não era antes. Tá se sentindo culpado e tá tentando embaçar a vista do cara, entendeu? Nossa. Então, são comportamentos. A mulher, às vezes, quando fala nunca saiu com as amigas, aí começou a sair com as amigas de repente. Sim, né? Então, aí é o futebol pro homem e às vezes as amigas para as mulheres, né? Sim. Interessante. E a gente falou do psicopata. O que caracteriza o psicopata? Psicopata é a falta de... Na verdade, falta de empatia. Um monte de coisa, mas a falta de empatia é inata. Não tem como você aprender. Você tinha falado daquela hora da microexpressão, né? Eu lembrei, acho que foi no Ricardo Ventura que eu vi, daquela mulher que, não sei se ela matou os pais, ela matou os pais. E ela tava chorando, mas não tava fazendo lágrima. Interessante, né? No júri eles fazem isso. Aí fica chorando. Detalhe, você já viu um que chora e ela usa óculos? Cara, a pessoa que usa óculos e chora, ela vai tirar o óculos. Tem que tirar pra ali. Não tem como. Ela começa a embaçar. O olho, ele começa a ficar mais quente, ele começa a embaçar. A pessoa tira isso, você começa a observar esses detalhes. Você já pegou algum caso que tanto o homem quanto a mulher, enfim, tava criando uma acusação falsa? Algo assim do tipo? Porque hoje a gente vê que tá muito comum disso acontecer. Eu tive uma cliente que foi uma das piores clientes que eu tive na minha vida. Ela me contratou, ela tinha um amante muito famoso, um ator televisivo, e ela me contratou para investigar a namorada desse amante dela. Ela fez o marido pagar o meu serviço. Não, peraí. Calma, ela tinha um marido. Ela é casada. Ela tinha um amante que era uma pessoa famosa. Não era mais amante. Ela teve um amante e aí ele largou ela. Não quis mais ficar com ela. E aí ela queria investigar a atual namorada do artista. E o amante. E fez o marido pagar. E aí? Eu falei, não tenho que me meter. Vou fazer o meu serviço. Né? Mas no final, cara, eu tive muita vontade de contar para o marido dela, que é antiético, né? Mas eu tive muita vontade de contar, porque o que eu descobri depois, ela é muito sórdida. Assim, ela já estava sendo errada em todos os níveis, mas eu não me envolvo, eu não me meto. Mas, enfim, deixa eu continuar para te dar o contexto. E aí ela dizia que essa mulher, que ela não dizia que era namorada do amante dela, não falava. Ela falou que tinha uma mulher e ela era metida a blogueira. Mas ela só comprava seguidor. Ela só tinha volume de seguidor porque ela comprava, mas era aqueles fakes, sabe? Que não engajam, que não comentam, nem nada.
Aí ela começou a falar pro marido dela, porque ela era uma encostada, ela não queria fazer nada. Primeiro que ela chegou para mim no dia que eu faço uma entrevista inicial com a pessoa que vai me contratar, para ver se é meu tipo de cliente, porque gente assim eu já não, né? Mas tem coisas que a gente só descobre depois. E ela falou assim para mim, primeiro, que esse cara tinha sido ruim com ela, que tinha feito mal para ela, que ela tinha feito uma cirurgia, mesmo assim ele tinha obrigado ela a ter relação com ele. E aí, assim, querendo ou não, a gente como mulher, a gente fica um pouco, né? Dá mais vontade ainda de investigar. Aí, tá, ela pegou e falou, ela falou pra ele, falou pra mim que, aliás, falou para o marido que essa mulher, que era uma perseguidora dela, que estava hackeando as contas dela do Instagram, por isso que ela não conseguia receber financeiramente, por isso que ela não conseguia seguidores, por isso que ela não conseguia engajar, por isso que ela não conseguia vender o serviço dela. Aí então eu comecei a investigar, Essa perícia foi uma perícia de TI. Eu não tenho essa expertise, eu contratei um colega meu que fez um curso de perícia comigo, grafotécnica também, trouxe ele de São Paulo para vir lá na cidade onde eu moro. E ele foi lá, começou a fazer e me deu o parecer dele. Ele falou, Lu, quem tá fazendo isso é ela mesma. Quem muda as senhas, quem finge que tá hackeando, é ela mesma. Porque ele consegue seguir o rastro digital da onde sai. Saiu do celular dela. Nossa. Fulana, seu celular, quem tem acesso? Não, só eu. Tem certeza? Só eu. No seu e-mail? Só eu. E essa aqui tá me hackeando. Aí, quando ele me deu o parecer, eu peguei e mandei o parecer pra ela. Meu Deus do céu, essa mulher só me chamou de santa, ela pulava dessa altura. E assim, dá pra ver todos os rastros no digital ali. Dá pra ver todos os Dá pra ver que é ela que tá mudando. Como que ela tem que ir, mesmo de um outro aparelho, e vai chegar nela. Vai, inclusive se eu tiver dentro da casa dela esse outro aparelho, dá pra saber de onde está saindo. Do servidor. Aí o celular tem IP, o roteador tem IP. Tudo tem IP. Se ela pegar o celular de outra pessoa, aí aquela pessoa vai ser a hacker, então vai chegar nela e vai falar, foi ela que pegou. Eu emprestei pra ela. Caramba! E aí ela viu que não deu certo ela surtar comigo, ela começou a querer comprar gente pra fazer um laudo falso, um parecer falso. Como que eu vou apresentar isso pro meu marido? Falei, minha amiga, você quer que eu minta? Então, quanto é pra você mentir? Nossa. Entendeu? Então tem todo tipo de pessoa. Cada vez mais o buraco foi aumentando. Vai aumentando. E é uma pessoa horrorosa, uma pessoa... Nossa. Aí depois ela tentou ser minha amiga, tentou ser best. Eu falei, olha, vamos parar por aqui. Já viu? Se ali, imagina com a amiga. Não. Ela oscilava. Cara, eu lembro que a segunda vez que eu estive lá para levar o meu colega perito digital, ela fingiu que ela estava muito emocionada, ela trabalhava com maquiagem, ela foi no banheiro e fingiu que ela tinha chorado no banheiro, mas ela fez maquiagem. Só que ela usou um negócio que deixava vermelhinho aqui, porque com maquiagem você consegue fazer, mas tinha glitter. E ela tava com a cara toda limpa, mas só com glitter. Eu só de olhar, eu falei, cara, que louca. Mas você acha que tinha alguma coisa de psicopatia, de narcisismo nela aí? Sim, eu acho que ela tinha uma pontinha de psicopata. O psicopata, ele precisa ser analisado, não é só pra gente dizer, porque tem gente que é só idiota. Claro. Tem gente que é só idiota. Isso é verdade. Tem alguns comportamentos narcisistas, psicopata até borderline, mas os traços por si só, ela não... entendi. Os traços, tem os traços. E tem a pessoa, e tem o inato, aquilo que a pessoa nasceu com aquilo ali. O traço é aquilo do médico, do bombeiro, do policial. O traço pode ser bom nesse sentido, mas às vezes o cara só é imbecil. E provavelmente nesse caso dela ia ser muito mais bem feito se ela fosse Não, mas posso te contar outra coisa? Uma coisa que as pessoas... Porque a gente pensa assim, que o psicopata ele é tudo calculista, frio. O serial killer, ele é um pouco mais. Entendi. Ele é um pouco mais regrado. Ele às vezes ele namora, ele fica seguindo uma vítima até 1 ano. O negócio sai muito perfeito. Eu lembro de um psicopata, que eu não lembro o nome dele agora, mas eu lembro que ele cometeu uma chacina dentro da casa. Ele matou uma família inteira. Nossa.
Só que quando foram periciar a casa, não tinha digital, nem gota de sangue, nem um fio de cabelo, nem dos moradores, de tão bem limpo. Ele limpou até o teto. De tão bem limpo, ele foi tão metódico. Mas tem psicopata que é extremamente bagunceiro, desordeiro, ele mora num chiqueiro. Tem uns mais metódicos, mas, né? Agora tem outros que são extremamente bagunceiros. Tem gente que fala, que acha que psicopata é extremamente inteligente. Isso é outra falácia. Não são todos inteligentes, não. Então existe, por tudo que você está me falando aqui, então existe uma diferença entre a pessoa que só manipula por algum motivo e o psicopata, né? Sim, e o narcisista, e o borderline. Tem gente que só... Ele tem um episódio, ele tem uma situação. A mentira, por exemplo, por si só, também não é um traço de personalidade narcisista ou psicopata. Por exemplo, uma mãe que o marido bebe e todo dia chega em casa e bate na criança. O pai chega e fala, cadê o fulaninho? Ela fala, não sei. Por si só, ela é uma manipuladora, ela é uma psicopata, uma narcisista? Não, ela só está querendo proteger o filho. Sim. Sei lá, num caso que, sei lá, numa empresa, você fez uma cagadinha lá que vai dar um prejuízo para a empresa. Por si só, você não fez intencional. Você vai mentir, às vezes você vai manipular alguma coisa ali, mas é por medo de perder o emprego, mas não para prejudicar. É onde está a intenção. A intenção, ela é claro que a intenção de você fugir de uma penalidade, de um crime, e quando isso é reiterado, isso só aumenta e só problematiza mais. Mas uma coisa pontual, que uma coisinha ali, às vezes você não se pegou em alguma situação que você fala, cara, esse aqui não sou eu. Claro, sim. É uma coisa pontual, isso é porque você é psicopata, narcisista? Não necessariamente. Até a pessoa que às vezes cometeu uma falha no emprego ali, no trabalho, né? Ela, às vezes, ela vai esconder alguma coisa ali, mas ela vai tentar corrigir o que ela fez muitas vezes. Não é uma coisa grave. E ela vai estar genuinamente mal. Sim. É diferente de quem está querendo fazer para se dar bem, para quem está querendo prejudicar o outro, entendeu? Então, é a intenção. O psicopata, ele busca sempre prazer, retorno financeiro e glamour. Não é exatamente essa palavra, mas status. Isso. E aí, é sempre ser... e vem uma pergunta que muitas pessoas, quando são manipuladas, são enganadas, fazem, né? E pessoas inteligentes, né? Por que pessoas inteligentes, pô, eu que tenho tal formação, que fiz isso, tem tanto de experiência na vida, como que eu caí nisso ainda? Então, por que você acha que pessoas inteligentes, ainda assim, se deixa manipular? Porque eles são mestres na manipulação. E o fato dele não ter empatia, ele não vai pensar se ele vai te prejudicar, se você vai se sentir mal ou não. Lembra que ele é 100% razão? Então ele vai por todos os lados fazendo de um jeitinho bem amarradinho. E a pessoa que se diz inteligente cai pelo emocional. Cai pelo emocional. O emocional Nossa. É o ponto fraco. E o psicopata sabe disso. O psicopata sabe disso. Então é ali onde ele pega. E quando ele se vitimiza? Você você descobriu ele. Aí você vai lá e fala, caramba, mano, como que você fez isso? Não, mas não acredito que você tá falando isso pra mim. Ou então reverte a culpa pra você. Não acredito que você tá fazendo isso comigo. Ou então, não, a culpa foi sua. Eu só te bati. Eu só te bati porque você me fez ficar nervoso. Nossa. Entendeu? Então tem. Tem pessoa que ainda fala, é verdade. Tem muitas mulheres. Porque não percebe. Tem muitas mulheres que porque às vezes elas entram num espiral tão grande que ela não consegue sair de primeira. E aí sim. E aí o psicopata ele vai lá envolvendo ela, às vezes ele nunca deu um tapa, nunca vai dar... É um laço como se fosse mental assim, na pessoa, né? Exatamente, porque você fica emocionalmente amarrada. E o psicopata, ou até mesmo o narcisista, ele não tá nem aí. Ele quer proveito próprio. Não é que porque eu falei que o psicopata ele tem extremo sofrimento, que ele não é mal, tá? Ele é muito mal. Né? Mas ele tenta, ele quer sobreviver, porque ele é muito fraco. Se você usar, por exemplo, a pedra cinza, que é uma das técnicas da psicologia, porque não tem só relacionamento... Pedra cinza? Pedra cinza.
não tem só o psicopata, aliás, não tem só o narcisista de relacionamento, tem mãe narcisista também. Uhum. Mãe, irmã, chefe, amigo. Pedra cinza, você já viu uma pedra cinza? Pedra cinza? Já? Extremamente desinteressante, concorda? Ela não responde, ela não se mexe. Porque o narcisista, ele vem te provocando. Ele vai ali de pouquinho. De repente, você infla e você explode. A pedra cinza, deixa ele falar. Você é uma pedra cinza. É claro que é um pouco mais profundo do que só isso que eu estou te dizendo. Mas a pedra cinza é um termo usado para uma técnica de deixar a pessoa... Então deixa eu ver se eu entendi. A pedra cinza você vai usar, a pessoa usa contra o psicopata, é isso? Sim. Na verdade não é contra, é em defesa. Em defesa, ele tá lá, blá, 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 e você tá aqui, ó. Você não demonstra nenhum sinal de raiva, tristeza, ódio, alegria, desprezo, nada. Você é neutra. É como se eu estivesse espelhando ele no dia a dia. Não, se você espelhar... Não espelhar assim e tá imitando, mas assim, ele normalmente é assim. Não, o narcisista não, ele é extremamente ele é extremamente provocativo. Tá. O frio é o psicopata. Ele é frio no comportamento e na emoção, mas ele pode ser tão explosivo, tão escandaloso quanto um narcisista. Depende do perfil dele. Então a pedra fria, a pedra cinza é uma técnica para você usar, para você ser desinteressante. Porque imagina, se você vai lá de brigar com alguém e a pessoa tá aqui, ó, neutra. Você tá falando coisa porque o que acontece? O narcisista, ele sabe aonde ele vai mexer. Se falou do seu filho, da sua filha, da sua mãe, você se estressa, ele vai mexer naquilo ali. Aí você explode. Ele, puta, conseguiu o que eu queria. Se você ficar neutro, você não reage às provocações, intimidações, à vitimização dele, cara, ele não tem com quem debater. Ele não tem com quem reagir, ele não tem... O alimento dele é a sua reação, é a sua emoção. Ele tem só o estímulo dele, mas não tem a resposta. Aí ele vai esfriar, ele vai parar. Não quer dizer que você tenha que continuar vivendo, porque é insuportável, né? Sim. Você tem que se livrar de um ser desse o quanto antes. É igual psicopata. Não tem cura, não tem como mudar, porque mulher tem aquela coisa de ser salvadora, né? Querer mudar o cara, isso não existe. Psicopata é um remédio para ele, inclusive eu defendi isso no meu TCC, que é ou prisão perpétua ou a distância eterna, que seria, para mim, pena de morte. Eu acho maravilhoso lá nos Estados Unidos ter, porque o psicopata, ele é um ser só, mas o estrago que ele causa numa família, numa pessoa, no psicológico de um ser humano, é que eu não vou entrar em polêmicas aqui, apesar do assunto ser polêmica, né? Mas se a gente vê o que acontece na parte da política do país, do Brasil, como tá as pessoas, a gente vê que tem pessoas que têm esses traços também. Mas é onde mais tem psicopata. Sim, porque para chegar lá, um ser como eu, como você, a gente dificilmente chegaria. É por isso que muita gente boa, de boa, chega lá, não consegue. Não sustenta. E aí fica às vezes no mandato. E sai, porque vê que é muita sujeira. Até porque você tem que entrar na onda dele, porque senão você é ejetado do rolê, né? De todas as formas. Aí a pessoa que é de bom coração, que quer fazer o bem, não consegue ficar ali. Não suporta. Não suporta. Você se sente afogado com aquela... Como se estivesse num lamaçal mesmo. E se você fizer qualquer coisa, alguém suspeitar, você já sabe qual é o resultado, muitas vezes, né? E aí que é onde mais acontece aquilo que você falou, né? Que tá lá o psicopata batendo na pessoa, aí ainda faz a pessoa acreditar que ela tá merecendo. E a culpa é dela, A pessoa não, realmente, ele me bate, mas ele é bonzinho, ele me bate, mas acho que foi eu que provoquei, foi eu que cheguei na cara dele e joguei o celular, falei, o que é essa vagabunda, essa foto dessa vagabunda aqui? Não é, que a pessoa ela chega num limite que, cara... Recentemente eu vi, você tinha me perguntado sobre pessoas que começam a imputar crime para o outro, sendo que na verdade não é. Eu lembrei de um caso que eu vi esses dias no Instagram, que o cara tava gravando, a mulher falando, não, porque eu vou mandar a minha filha lá na delegacia dizer que você estuprou ela. Pode falar essas palavras aqui? Pode. Qualquer coisa, você bota um pi aí. Não, então... Que você fez isso, que você fez aquilo com a minha filha, que é uma criança menor de idade. Aí ele fala assim, puta cara, mas é porque você vai fazer isso? Mas eu não fiz, não, mas eu vou
Eu vou mandar ela falar que você fez para você virar mulherzinha na cadeia. Só que aí ele pergunta, mas por que você está fazendo isso? Ela, porque eu já não aguento mais. Você já me fez perder todo o juízo. Ela estava certa no crime que ela ia cometer? Não estava, porque é um crime. Claro. Né? Falar alienação parental, mentir, que fazer a criança mentir é um crime. Totalmente errado. Não concordo em nada. Mas o que aquele bonitinho fez para ela chegar num ponto desse? Porque o psicopata e o narcisista, ele tira o juízo da pessoa. A pessoa, ela chega num nível que, cara, às vezes até pode tirar a própria vida, porque não aguenta mais e não consegue sair daquela... Isso porque a gente nem entrou em violência doméstica. Mas se a gente entrar, então, a pessoa ela não consegue sair. Porque muitas vezes ele sequestra o psicológico, o emocional, o financeiro. A pessoa não tem, às vezes depende financeiramente do cara. Ah, ele me bate, mas ele paga as contas de casa. Aí colocam 5 filhos na mulher, a mulher vai sair para onde? Muitas vezes não tem, porque ele de propósito afastou ela da família, dos amigos. Não tem apoio psicológico, emocional, financeiro. É difícil. Né? Mas é bom falar sobre, porque vai trazendo consciência aí para as pessoas, né? E, enfim, às vezes tem gente que às vezes não sabe do assunto e é importante trazer esse tema à luz, né? Sim. E eu ia perguntar para você aqui como que a comunicação pode ajudar alguém a se proteger de manipulação, mas você falou de um tema, você trouxe uma técnica que já respondeu, que é a pedra cinza, né? Se a pessoa está manipulando, você não precisa cair deixa a pessoa falar. E aí eu até acrescento aquele ponto de fazer as perguntas certas. Porque você percebe que a pessoa está realmente comprometida com determinada coisa ou não. Sim. A própria pergunta, a pessoa vai acabar queimando a língua, né? A própria língua, eles se contradizem. Tem gente que é bom de contar história, mas se você tiver ligada, se você não é boa de memorizar, vai anotando, pega um caderninho e anota. Aquele dia ele falou isso, espera passar uns 3 meses. Aí você pergunta pra ele de novo, aquele dia que você saiu, onde você foi mesmo? Aí a pessoa pode contar uma outra história que não tinha nada a ver. Nossa, muito interessante, Luciane. Isso aqui foi uma aula. Muito legal. Cada ponto, cada tópico que você trouxe, com certeza dá pra gente fazer outros episódios. Já passou de 1 hora aqui, tá só pra te falar. Que delícia! E a gente tá chegando perto do encerramento, e nesse momento a gente sempre pede uma mensagem final pro convidado. Mas antes, eu quero falar para você que chegou até aqui, se inscreve aqui no canal, no Fala Pessoal, deixa seu like, compartilha o vídeo, tá? Manda pros seus amigos, esse conteúdo é muito valioso e muitas pessoas precisam ter acesso a isso, tá? E uma outra coisa, dá uma olhada aí na descrição, que eu tô deixando um material, sempre deixo alguma coisa interessante para vocês, aí tá, vou deixar o link, tem o link do grupo certinho, então dá uma olhada e depois a gente vai deixar também nos comentários as informações para a pessoa entrar em contato com você, suas redes sociais. Telefone, vai ficar tudo aí nos comentários. Então agora, Luciane, fale para nossa audiência, olhando para essa câmera, qual é a sua mensagem? Que mensagem você gostaria de deixar para eles? Minha mensagem é: não fique na dúvida. Se você tiver dúvida se está sendo traído, se está sendo enganado, se está sendo roubado, se... qualquer dúvida, investigue. Invista em investigação, porque na investigação muitas vezes você descobre coisas que você não imaginava. Às vezes você imaginava uma coisa e era outra totalmente diferente. E você vai evitar muitos prejuízos futuramente, né? Tem casos onde tem o golpe do amor, né? A pessoa ela tá lá envolvida, quando vai ver a pessoa já tem um histórico de crimes como esse gigantesco. Então nós temos o dossiê jurídico, tem câmera, áudio e tantas outras coisas muito legais para ajudar a investigação. Mas aquilo, não fique na dúvida, porque a dúvida ela corrói mais do que você saber a verdade. A verdade pode doer muitas vezes, mas ficar na dúvida é muito pior, porque se você fica na dúvida, você não tem certeza, você vai ficar naquela, o que eu faço? Eu vou para lá, vou para cá, termino, não termino, será que tá me entendendo, será que não tá?
Ou será que está me roubando? O que está acontecendo? Quando você tira a dúvida, ela pode até doer, mas pelo menos você tem uma ferramenta. E eu tomo todo o cuidado, André, que é importante ressaltar, em fazer a investigação de modo que a pessoa possa usar juridicamente. Porque existem algumas investigações que a gente não pode usar juridicamente. Mas eu tento tomar o maior cuidado para deixar prontinho, para que se amanhã ou depois a pessoa precise usar aquilo na justiça, ela esteja respaldada. Não que a gente, quando eu falei que a gente... Existem algumas investigações que a gente não pode usar, de fato tem, mas nada que fuja ou que impute algum crime, não. Mas tem coisa que a gente orienta o cliente a fazer do que a gente fazer. Então, por exemplo, eu quero saber o que meu marido está fazendo no celular. Eu posso invadir o celular dele? Não posso, estou cometendo um crime. Mas a gente pode pedir para o cliente instalar um aplicativozinho e dar de presente o celular pro marido, entendeu? E aí ela vai ver tudo que ele tiver de ver. Então, a sua mensagem final é... Investigue. Se tiver dúvida, investigue. Fala seu arroba também, seu Instagram. Ixi, tem vários, mas o principal é Gold Investigações, tem o Perita Galhardi e tem o Detetive Galhardi. Mas o principal é o Gold Investigações. Legal. E, pessoal, você que está acompanhando até aqui, pode ver que a comunicação não é só sobre você falar melhor, mas também ela ajuda você a tomar melhores decisões e entender quem você pode colocar na sua vida. Porque as nossas escolhas é o que define o rumo para onde a gente está indo. Eu quero agradecer mais uma vez, Luciane, foi um prazer. Prazer foi meu, André, muito obrigada. Eu quero agradecer também cada um que está assistindo, que chegou até aqui. Muito obrigado. E pessoal, a gente se vê no próximo episódio. Tamo junto. Obrigada, gente.